Notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Com Antônio Lupi. Olá, boa tarde, são 4h06, entrando no ar a partir de agora aqui na CBN Campinas, mais uma edição do Arena CBN, uma ótima semana para todo mundo, semana importante, porque amanhã tem seleção brasileira, tem a última rodada do Campeonato Brasileiro antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes e claro que tem a Copa do Mundo de Clubes, com o Palmeiras embarcando uma grande festa, era rojões, comemoração, sinalizadores, tudo isso pra passar 3 jogos e voltar tudo embora, entendeu? Mas tudo bem, faz parte do processo, né? O torcedor do Botafogo também foi no aeroporto, fez festa pro elenco. Fluminense já foi também, Flamengo amanhã é o Flamengo, né? É o Mengão. E aí vai ter festa também, tudo isso. Acho que é quarta-feira vai o Mengão. Mas você precisa saber se é amanhã ou se é quarta-feira. Notícias da Gávea chegam, mandam dão conta que depois da volta dos jogadores das seleções. Ó, ele está, por exemplo, contando os minutos pra embarcar, né, Fábio Charles? Boa tarde. Se fizer esse frio que você tá esperando, hein? Nós estamos enrolados. Tava frio, cara. Tá bastante frio. E aí, tudo bem? 4h07 aqui em Campinas. Aqui... Mais uma vez, pô. Fala mais uma vez a hora. 4h07 do dia o programa, né? 9 de julho. Categoria. Palmeiras estreia no dia 15 aqui, então, portanto, 6 dias, né? No domingo, às 7 da noite. Mesmo horário de Guarani e Itabaiana, viu, Lupi? Isso, aliás, que comparação, hein? Palmeiras e Porto, Guarani e Itabaiana. Eu vou ver Guarani e Itabaiana. Mesmo horário. E você, Cabelo? Eu vou Guarani e Itabaiana. E você, Carlão? Eu vou trabalhar, Guarani e Itabaiana. Boa, então aqui, ó. Só você vai acompanhar o duelo do Palmeiras e do... Quem que é mesmo? O primeiro jogo? Porto. A primeira paulada vai ser esse a lá portuguesa, hein? Esse é enjoado, como diria o outro. Letônia, você ficou sabendo, Cabelo? Não, mas não tem problema. O importante é ele tá se preparando, ele não quer dar armas pros adversários, né, Cabelo? Boa tarde. Boa tarde, Lupe, Carlão, Fábio Chaves. Ele é Almeida, onde estiver, e toda a nossa audiência. Se tem festa nos Estados Unidos, festa mesmo, teremos sábado em Americana. O Primavera estreando na Copa Paulista. Imagina a caravana, hein? Rodada completa. A expectativa é enorme. Isso. Mas ao longo da semana destrincharemos este e outros temas relevantes. E parabéns ao Independente de Limeira, ganhou uma finalmente, venceu o Batatais por 1-0, o Independente se recuperando na vezinha. Boa, que belo destaque, hein? Parabéns. Bem o programa. Olha, você vê que é eclético, né? Eclético, né? E o seu quadro mesmo você não destacou, né? Mas tá aqui. Tá. O sarcófago ele tá aqui mais uma vez. E hoje tem o Guarani. Guarani, né? Hoje tem o Bugre. Boa. E daqui a pouco você dá mais detalhes, né, Carlão? Claro. Qual é o seu destaque? Aliás, a gente começou com a Copa do Mundo e terminamos no Independente. Com base em uma opinião que você deu hoje, não. Do qual? No Estúdio CBN. Do quê? A nossa enquete hoje, Carlão, vai ser baseada na Cristiano seguinte Ronaldo? questão. Exatamente. Ontem, Cristiano Ronaldo colocou mais um título na sua galeria. Monstruoso. Liga das Nações, né? Lá da Europa. Venceu Portugal. Portugal venceu a Espanha nos pênaltis. O Cristiano Ronaldo machucou, mas ele ajudou a equipe enquanto esteve em campo. Fez um gol. E ele, aos poucos, aí, querendo alcançar a meta dos 1.000 gols. Vai chegar. Faltam 62. Ele tem 938. Ele vai chegar.
Acredito que dependendo onde ele atuar em 2025, confirmou que é o 26, Al Nassr. vai continuar lá? Vai, confirmou Então, ontem. essa temporada ele mata. Não, vamos na temporada que vem. Ele tem, pelo Al Nassr, ele tem 99 gols em 111 jogos. Olha essa média, cara. Então, olha isso. 1,7 quase, praticamente, pro jogo. Então, ele vai chegar, ele vai fazer 1000 gols. E o Carlão de Freitas disse, viu, Cabelo, Fábio Scheib e ouvinte do Arena CBN, que o Carlão, ele disse que Cristiano Ronaldo é melhor que Messi. Não foi ele isso. disse isso. Cristiano Ronaldo é melhor que Messi, mesmo ele sendo apaixonado pelo futebol do Messi. E ele tá na razão dele, ele tem os argumentos dele, entendeu? Então, hoje a nossa enquete... Igual o Cabelo. Eu não disse isso. Eu não disse. A nossa enquete hoje é com base no palpite do Carlão. Eu prefiro Cristiano Ronaldo. Eu vou dar meu palpite, cara. Você faz o preâmbulo. Quem você prefere, Messi ou Neymar? Tô brincando. Quem você prefere, Messi ou Cristiano Ronaldo? A gente quer o maior número de participações a partir de agora no nosso WhatsApp, que é o 19 99186 9070. 19 99186 9070. Se quiser mandar só mensagem de texto, eu prefiro Messi. Eu prefiro Cristiano Ronaldo. Agora, se você quer fazer parte do programa e justificar a sua escolha, fique à vontade. A gente vai ler o maior número de participações para começar a semana com pouca polêmica. Boa. Cristiano Ronaldo é a opinião de Carlão de Freitas. Scheib já votou. E você, Cabelinho? Cristiano Ronaldo. Boa. É o meu voto. Eu também gosto mais. Eu sou mais Messi. Eu sou mais Messi. 2-2. Não, você votou no Cristiano Ronaldo hoje à tarde. Não, eu fiz a seguinte analogia. Eu fiz uma análise sobre o Cristiano Ronaldo. Eu acho que o Cristiano Ronaldo, a qualidade técnica dele não é genuína. Né? Ele não é, por exemplo, o Messi. Isso, o Messi, ele nasceu com isso. Um Ronaldinho Gaúcho nasceu com isso. Um Garrincha, um Pelé, o próprio Neymar também. A qualidade técnica, o molejo com a bola, a brincadeira com a bola. Só que o Cristiano Ronaldo, a determinação dele, o foco, e claro também a qualidade técnica, senão ele não chegaria nesse nível. Mas esse comprometimento com a profissão fez com que o Cristiano Ronaldo chegasse aos 40 anos, jogando em alto nível, sendo campeão pela seleção portuguesa, e se equiparar a monstros sagrados, como Messi, como Pelé, como Neymar, como Ronaldinho Gaúcho, como Ronaldo Fenômeno, e por aí vai. Tanto que aos 40 anos ele joga em alto nível e conquista títulos pela seleção dele. Nossa, mãe, tá louco. Eu sou mais Messi também. Vai ser dedicado lá longe. Competitividade. Ó, então nós temos um empate aqui na mesa. Scheib e Cabelo, Cristiano Ronaldo. Eu e Carlão, Messi. E você, ouvinte do Arena CBN, 99186 9070, Messi ou Cristiano Ronaldo, que ontem levantou mais uma taça. Aliás, você sabe o que é comemorado hoje, Fábio Scheib, dia 9 de junho? Eu tinha visto o que era mesmo. Hoje é o dia do porteiro. Que legal. Um abraço aqui. Nós temos muitos porteiros que acompanham o Paulo, né? Grande Paulão lá da antiga Paulão, saudade, né? Saudade. Aliás, grande abraço pra ele. Grande abraço pra você que é porteiro, tá indo trabalhar, ou tá no trabalho, ou tá voltando pra casa. Porque o porteiro não chega cedo, né? Dependendo do turno. Então, grande abraço pra você, parabéns por essa profissão maravilhosa. E hoje também é dia do tenista. Aliás, ontem nós acompanhamos uma das maiores finais. Foi o mais longo do tênis. Foi a mais longa. Mas entra pra história, não como o mais longo, mas também como o mais emocionante, o mais disputado, o título do Alcaraz pra cima do italiano. Esqueci o nome dele. Sinner. Yannick Sinner. O italiano que tava com o jogo nas mãos, hein? Abriu 2-0 e depois perdeu por 3-2. 3-2. Jogo que durou mais de 5 horas. Então hoje, para comemorar o dia do tenista, nada melhor do que um grande jogo que aconteceu ontem, claro, mas hoje a gente ainda fala um pouco mais sobre esse grande jogo de tênis. Tem muito assunto pra gente falar aqui no nosso Arena CBN. E é o seguinte, o WhatsApp tá liberado. Messi ou Cristiano Ronaldo, 99186 9070. Tem informação do Guarani, tem informação da Ponte Preta e tem o sarcófago, né, Cabelo? Que é hoje jogo do Guarani. Jogo do Bugre. O Bugre enfrentou quem? Um adversário. Bem complicado. Sério? Bem complicado. Não, eu mudei. Não era bem complicado. Bem complicado. Então não é difícil, é complicado. Complicado. Mas o complicado pode se tornar difícil. Bolachinha, vamos fazer o seguinte? 3 segundos da locução do VT que o William Cabelo separou.
Mas aos 38 minutos, o ótimo. goleiro Alex Alves saiu Parou, né? mal. Alex Alves. Alex goleiro. Alves era o goleiro, mas era do Guarani Ou era do adversário? ou era do adversário? Mas Vamos fazer o seguinte. tem um sucesso. Tem um sucesso que foi lançado no mesmo ano do jogo que o William Cabelo separou. Qual é esse sucesso, Eduardo? Posso soltar o sucesso ainda. É esse o sucesso? Foi sucesso? Vitor e Léo foi. Carlão Carlão mata de primeira. Mas foi um pouco depois daquele boom de Vitor e Léo, né? Que Vitor e Léo vem em 2007, 2008. Eu acho que é um pouco depois, 2010, 11, por aí. Mas você, mano, de primeira, assim. Vitor e Léo, nossa. Bom, esse sucesso de Sensacional. Vitor e Léo, Sim. ele foi lançado no mesmo ano do jogo do sarcófago, que hoje envolve o Guarani contra um time complicado. Muito complicado. Muito complicado. Já, na reta final aqui do Arena CBN, nós vamos descobrir qual é esse adversário e que ano aconteceu esse jogo envolvendo o Bugre. 4h15, Eduardo Rodrigues na Central Técnica e no streaming Samela Deep, tá no ar o Arena CBN. Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. E ele mudou a opinião dele em relação à participação no estúdio CBN. No estúdio, pra minha música, né? ele disse que o Cristiano Ronaldo era melhor que o Messi. Ele falou pra Aqui mim. no Arena, ele colocou o Messi melhor do que o Cristiano Ronaldo. E hoje a gente quer saber, é uma discussão que assim, é gostosa, é muito polêmica, mas é muito gostosa. Sim. E por isso nós queremos a participação do ouvinte. Por exemplo, ó, o final do telefone 0617, o Danilo Prudêncio, ele mandou aqui, ó, simples e objetivo. Messi, você vai ser o Contador aí. contador aí, pode ser? Computador, vamos aqui. Abre aí o bloco de notas, faz alguma coisa hoje aqui no programa, vai sair de férias mesmo? Só vem aqui, encher a sacola, vai, faz alguma coisa aí, vamos lá. Cadê o bloco de notas? Não sabe, né? Digite aqui, ó, pesquisar, você põe aí, escreve bloco, aqui ó, vem cá, digitando você. Bloco de notas. Um oferecimento. Aí, bloco de notas, clica aí. Ah, agora tá aqui. Vamos lá, Messi, Messi. um voto. Final do telefone 0617 é o Danilo Prudêncio. Obrigado, Danilo. Ó, CR7, quem mandou foi o final do telefone 9720, o Henrique Prado. Boa tarde, Arena. O Messi foi mais vencedor, Cristiano foi mais disciplinado. E daí? Ô, Rafael, e aí, como é que faz? Como é que a gente vai... Como é que a gente Qual que é vai o definir critério aqui? Final do telefone Nesse diapasão. 0641. Você tá ouvindo o... Como é que ele chama mesmo? Rafael. Por favor, Rafael, defina o seu voto, por favor.
deixa em aberto. Boa tarde, André de Campinas. Nos últimos 3 anos, Cristiano Ronaldo tem jogado muito mais do que o Messi. Então, pro André, Cristiano Ronaldo. Bota aí, Cristiano Ronaldo. Amigos, boa tarde. Entre Cristiano Ronaldo e Messi e Neymar, eu sou mais o Diego Torres. Diego Torres. Gringo. Pegou, Será o marco da virada do Bugre. Saudades dos amigos, então põe Diego Torres. Vamos colocar Torres. o Diego Torres na enquete. Mas não é só do Ah, é verdade. Então põe Quem que Neymar mandou essa também. mensagem aqui pra gente? Ah, Oscar Shinkay, ó. Tá aqui com a Grande gente. Grande Oscarzinho. Vamos lá então, ó. Tem mais aqui. O CR7 é irreconhecivelmente bom. Irreconhecivelmente bom. Treinou muito para chegar onde está, mas o Messi é um talento natural e eu prezo por esse talento natural. Então é Messi. Eu já pus. Final do telefone 9450 é o Vinícius que mandou mensagem pra gente. Eu prefiro o Gé da Ponte Preta, Edson de Hortolândia. Grande Edson. Vamos ver aqui mais um. Robozão. Final do telefone 8706. Quem que é? O Alexandre. Mais um voto no muito Cristiano disputado, Ronaldo. Hein? Olha, tá muito. Fala, parelho. pessoal. Ronaldo, com certeza. CR7. É o Ricardo do Jardim Miriam de Campinas. Eu acho melhor o Cristiano Ronaldo, porque o Messi sempre jogou com vários craques. E o Ronaldo não. Sempre carregou Portugal nas costas. É o mas o time Roberto Portugal de é bom, Americana. hein? O time de Portugal, aquele Vitinha joga muito, hein? E o Bruno Mendes atrás esquerda. Bom jogador também. Nuno, né? Nuno Mendes, Boa tarde. Alcaraz herdou a coroa do Nadal. Eu sou mais Nadal. Mas essa é uma enquete que vai pro outro dia. Fala, rapaz. Esse aqui mandou áudio já. Fala, rapaziada do Arena. Boa tarde. Paulo Vinícius de Campinas aqui. Vejo os fãs de um querendo diminuir o outro. Não. A verdade é que temos que ser gratos por ter visto ambos em alto nível, em times rivais. Era lindo ver Messi fazer um jogaço pelo Barça e o CR7 fazendo um hat-trick pelo Real. Bela opinião do Vinícius aqui, Daí, final ficou do com qual? telefone 5331, não votou em ninguém. Ah. Boa tarde, Lupe, Carlão. Carlão, vai concordar comigo, nem Cristiano Ronaldo nem Messi, o melhor do mundo é o japonês voador do Guarani. E ótima semana a todos, é o Cris que mandou mensagem pra gente. Ó, Cristiano. Ah, o Rafael votou aqui, final do telefone 0341, Cristiano Ronaldo. Cristiano. A opinião dele. Ó, mais um aqui, ó, CR7. Agora disparou o CR7, hein? Marcelo, final do telefone 5558, CR7. Aqui, ó. Lionel Messi, o melhor jogador da história do futebol. É o Lelis que mandou mensagem. Valeu, Lelis, vota aí. Já pôs. Sou da arte, Messi é artista da bola, CR7 é o operário da bola, Cristiano Lange. Messi, esse ele é da arte, votou no Messi. É verdade. Prefiro o CR7 pela disciplina e esforço. Final do telefone 8649, a Lara que mandou mensagem. Valeu, Lara, pela participação. Boa tarde, a semana que vem vai ter o feriado no dia 19 de junho. Será que vai ser mais um feriado de porcos tristes? É o José Carlos de Campinas. Quem essa responde daí é a nova, pergunta né, é o cara? Fábio Scheib. Não Não é é pra nova. gente O cara foi isso. bem original nessa daí. Mordeu, hein? Boa, sempre Pô, faz mordendo. piada nova, velho. Eu lembro do lance quando tinha, né? Que o Palmeiras, nessa época, ou ganhava ou perdia a Libertadores, sempre tinha essa. Lionel Messi, 4 vezes o melhor do mundo. Quem votou nele foi o Wilson. Grande Wilson, obrigado pela participação. Diego do CG aqui. Sempre fui mais fã do ET, Messi. Ele nasceu com o dom. CR7 treinou para ficar melhor. Hoje em dia, Robozão está muito à frente, portanto, meu voto vai no CR7. Me confundiu, velho. Podia posto o Boa. Messi aqui, cara. Valeu, Diegão, obrigado pela participação. Vamos lá, ó, tem mais mensagens aqui. Boa tarde, meus amigos do Arena CBN. Ó, o Carlos Mucim que mandou Ó o mensagem. Mucim aí, cara. Cristiano Ronaldo, exemplo de atleta e muito comprometido. Um abraço. O pessoal tá mandando áudio também, Bolachinha. Vamos ouvir. Boa tarde, aqui é o Gigante Carreteiro. Boa, gigante. Legal, valeu. O Cristiano Ronaldo. É ele mesmo. Cristiano Ronaldo, anota aí, ó. Mais um. Ó, tá goleando. Não, goleando não, mas tá... Boa tarde, meus amigos da CBN, ao Lupe, ao Eliel Ele e a tá- todos Eliel hoje que não faz veio. parte do Arena CBN. Então tira o Eliel. Todas as tardes, das 4 às 5 da tarde, É verdade. no time da CBN Opa, um 99,1. grande abraço. Boa! Então, aí pra mim aí o melhor mesmo é o Messi, não tem outro. Não tem, né? Não tem. O Messi é até melhor do que qualquer outro jogador do Brasil que tem. Do Brasil? Ultrapassou todos os jogadores que a gente conhece aí, vocês sabem disso, né? Sim, claro. Essa, Mais que o Pelé? da minha concepção, não tem pra ninguém, é o Messi mesmo e ponto. Messi.
Ponto final. Messi, né? Ele gosta do Messi. Viu? Entendeu? E ponto final, entendeu? Obrigado, meus amigos. Opa! Aqui quem fala é o Neto do Campo Grande. Tá? Ô, Bom Campo trabalho Grande. pra vocês. Netão. Com excelente semana. Que a semana seja produtiva e abençoada pra todos nós. Boa. Admirador do Messi, né? Você Valeu. viu? Lá do Campo Grande. Grande abraço pra todo mundo que tá grande. acompanhando a gente lá no Campo longe, Grande. hein? Tem mais um áudio, Bolachinha? Vamos lá. Depende de onde você estiver, né, Boa Cadu? tarde, galera da CBN de Campinas Isso. do Arena. Boa. Aqui é o Anderson Simoni de Vinhedo, torcedor da Portuguesa de Esportes. Opa. Vamos, Lusa! Quebrou o pau, você não Claro, viu? amigo. Saiu treta, né? Cristiano Nossa. Ronaldo. Esse cara Cristiano tem Ronaldo. um perfil de atleta torcedor da profissional, Portuguesa, tanto né? dentro de campo Ficou felizão. quanto fora dele. Uma festa O portuguesa cara é com certeza. sensacional. Então, Cristiano Ronaldo. Obrigado. Opa! Abraço pra vocês. Parabéns, senhor, no programa. Muito obrigado. Você que merece todos os parabéns. Só um parênteses, quebrou o pau ontem no jogo da Portuguesa Nova Iguaçu. Um jogador foi pra cima dando porrada de boxe Lá mesmo. na base, mesmo, lá, né? o São Paulo. Também, né? Nossa, Não foi do na São base Paulo. de São Paulo, foram sócios do clube de São Paulo. Ah, é? Estavam jogando no Banespa contra aquele Interclubes. E acabaram brigando com bandeirinha também. Nossa. Fim de semana de pancadaria no Não futebol. pode, cara. Lamentável. O esporte não pede isso, né, Cabelo? Não, isso tá fora do O esporte cardápio. pede o quê? Saúde, Harmonia, harmonia, alegria. a confraternização. Sofrimento também, né? Sofrimento. Não, sofrimento é item fundamental. Você tem um cara- Cerveja, pede cerveja também? Vamos com mais um ouvinte. Moderação. Fala pessoal do Arena, boa tarde. Boa tarde. Participando da enquete aí, Vamos sou lá. mais o Messi. Cristiano Ronaldo é fera, um dos melhores atacantes, se não o melhor da história aí, pelo menos recente do futebol. Mas o Messi é diferente, Messi. cara. Mas participa Pois. muito mais do jogo, ele cria situações para a equipe. Cristiano define, mas o Messi é muito mais participativo. Abraço, pessoal. Matheus de Campinas. Boa, obrigado, Matheus, aqui de Campinas. Tem mais um, Bolacha? Ah, eu não mandei? Ah, não mandei mesmo. Um grande abraço, meu amigo Lupe, boa tarde. Maior é o CR7, porque é talentoso, sem trabalho. Maior, CR7. Porque talento sem trabalho é só um cara talentoso. Olha que mensagem bonita. Quem que é? Ah, é o Julião, lá do Nóbrega. O Julião é lutador de MMA. Aí, tá E vendo? foi, olha, eu vi uns vídeos aqui, meu amigo, É grande. e ele é pequenininho assim, ó. Não. Bem pequenininho, mas ele tem Bate uma pesado. força. É concorrência aí, né? Bate pesado. Exatamente. Um grande Um abraço abraço, pra ele. viu, Julião? Tamo junto. Boa tarde, pessoal da melhor resenha do rádio brasileiro. Os dois são bons, porém o Messi é melhor do que chocolate quente no inverno. Enquanto no começo da temporada o Guarani contratou jogadores mais grossos do que pilar de igreja, Jonas de Jesus, Bugrino, o Jonas de Jesus ele é muito criativo. O Messi é o melhor do que chocolate quente no inverno. Que delícia. Enquanto no começo da temporada o Guarani só contratou jogadores mais grossos do que pilar de Pilar de igreja. igreja. E agora tem que Aliás, gastar, hein, né? Carlão, vamos bater uma caixa aqui enquanto o pessoal vai votando Messi ou Cristiano Ronaldo. O Guarani, como você gosta de dizer, tomou um banho de loja, né? Foi ao mercado, né? Gastou lá o blackzinho, black não, né? O verde dele lá, o cartãozinho e trouxe contratações, a mais interessante, sem dúvida alguma, o Diego Torres, é um cara que vem pra vestir a camisa 10, o Guarani precisa desse tipo de jogador, começou bem a temporada com a camisa do Vila Nova, depois não foi tão bem, acabou perdendo espaço, e agora vem pra Série C tentando se recuperar. É aquele jogador que nós falávamos, né, que o Guarani precisa, uma referência, um cara das bolas paradas, um cara da organização, e o Diego Torres tem sim estas qualidades, e a gente espera que ele possa entregá-las, né, pra camisa do Guarani Futebol Clube, que está precisando demais desse tipo de atleta, que ele tem aí um bom rendimento no brinco de ouro da princesa. E outro que também tem uma expectativa legal, tomara que se confirme, o Cicinho. Se ele tiver em forma, fininho, legal, tenho certeza que também vai dar. Muito experiente, né? Ele teve um bom número de jogos, né, pelo Noroeste no Campeonato Paulista, mas não foi tão bem. Só que é um jogador rodado, um jogador experimentado, e se ele estiver na ponta dos cascos também vai ajudar demais o É o Guarani. terceiro lateral direito, o Cicinho, né? Primeiro foi do São Paulo, aquele segundo foi aquele lá que jogou no Palmeiras também, lembra? Cicinho, do Santo André, né? Santo André. Foi pro Sevilha, né? Exatamente. Isso, verdade. E se Olha, tem bem gente lembrado chegando, aí. tem gente indo embora. O Anderson Leite parece que fez Vai embora. a mochila. Tá indo embora. Vai Sandu. Paysandu. Bom Então. jogador, mas machucou demais, né? E é impressionante como o Guarani vai vir diferente, né, pra esse duelo contra o Itabaiana. Tava até fazendo um exercício aqui, montando a linha defensiva do Bugre. Se você pegar só o sistema defensivo, hein? Só o André Só o permanece. sistema defensivo. Eu coloquei o Andrei e o Rafael, o zagueiro. Porque, Rafael ó, titular. Andrei joga Cicinho, porque o Justen tá fora, JP Galvão, com todo Sim, respeito, espaço, vai, né? mas perdeu espaço. Perdeu espaço. E se tem
se foram atrás de um lateral é porque ele não correspondeu. Aí você pega Rafael, Diogo Silva, por exemplo, que chegou. Na zaga. E o Vitinho. E o menino Vitinho. O Vitinho. Emerson. O Emerson Barbosa, né? O Emerson deve ser o titular, mas, por exemplo, quando o Emerson estiver fora, quem entra é o Vitinho. Mas o importante é qualifica o elenco, né? Pro restante da temporada também. Porque assim, o time que foi montado, pelo que a gente viu, era muito abaixo, bem limitado, né? Eu vou usar a palavra limitado pra ser bonzinho. E você vê o prejuízo, né? Porque aí o Guarani ainda dá tempo de se recuperar, de se classificar, sem dúvida alguma. Mas olha o prejuízo, porque aí você tem que ir ao mercado, gastar às vezes que você não tem pra tentar livrar do rebaixamento ou pra cumprir um papel digno dentro da competição. Então que sirva de lição. Eu acho que o Guarani vai sair dessa fase rapidamente, mas que sirva de lição para os próximos anos. E mesmo assim não é a fórmula mágica para o sucesso. Não. Vamos ver como esses caras vão chegar. E essas contratações já podem? Já podem. Já podem, porque a janela, o que é amanhã? A janela fecha amanhã. Tem uma janela aberta do dia 2 ao dia 10. Perfeito. Então amanhã todo mundo tem que estar regularizado para jogar contra o Itabaiana. E se não estiver regularizado? Aí complicou. Só em julho. Não, mas o Guarani deve estar trabalhando. Não, já tá. A maioria já. E deve ter tá tudo. Um novo Guarani. Professor Gilson Klein aí. Itabaiana, estreia. O Itabaiana empatou um jogo treino 2-2 contra o Lagarto. Esses jogadores... Contra quem? Lagarto. Esses jogadores, caso não entrem em campo no domingo, tem mais 15 dias depois pra poder entrosar com o elenco, né? Porque... Só joga no dia 28 depois, né? Isso. São 2 jogos em junho só, né? São 2 jogos, são 3, né? Não, são 2, exatamente. São 2 jogos em junho. 4 horas e 31 minutos. A gente vai pro Repórter CBN. Pode participar. Quem você prefere, Messi ou Cristiano Ronaldo? O Arena CBN volta já. Repórter CBN. Segunda-feira, 9 de junho de 2025. O tenente-coronel Mauro Cid confirmou ter repassado dinheiro ao major Rafael de Oliveira numa caixa de vinho. Segundo ele, a entrega foi feita a pedido do general Walter Braga Neto. Cid disse não saber o valor enviado. As declarações foram dadas durante o interrogatório dos réus da ação penal da trama golpista no Supremo Tribunal Federal. O major Rafael de Oliveira faz parte do grupo conhecido como Kids Pretos, que são militares das Forças Especiais do Exército. Ele e outros membros são suspeitos de integrar um grupo armado que planejava os assassinatos do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e do ministro do STF, Alexandre de Moraes. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou que a reforma da Previdência deve ser discutida apenas no próximo mandato da presidência da República. Ele disse que não vê o atual governo promover o diálogo sobre o tema e destacou que a oposição também pode contribuir para o avanço do debate sobre o ajuste fiscal no país. A fala ocorreu durante o evento Agenda Brasil, o cenário fiscal brasileiro, promovido pela CBN e pelos jornais Valor Econômico e O Globo. O chefe da delegação da Rússia para as negociações pelo fim do conflito no leste europeu disse que pode haver uma guerra nuclear se a Ucrânia e a OTAN tentarem reaver territórios ocupados pelas tropas russas. Segundo ele, caso não haja um acordo do que chamou de paz real, será o fim do planeta. A retomada das regiões é uma condição de Kiev para o cessar-fogo. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Avenida 105, novo residencial integrado ao Iguatemi Campinas. 4 horas e 34 minutos, Mário Quintino chegando aqui no Arena CBN para trazer as informações do trânsito nas estradas da região. Ótima semana e boa tarde, Mário. Fala, Lupe, boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da rodovia Anhanguera. Tem atendimento de uma ocorrência aqui em Campinas, à altura do quilômetro 98.
é bem na passagem pelo Trevo da Boche para quem vai no sentido da capital e tem pelo menos 1 quilômetro de lentidão ali no trecho. As equipes da Autoban já estão lá no local, então atenção para você que vai em direção de São Paulo utilizando esse trecho da rodovia. A rodovia dos Bandeirantes, por enquanto, é o melhor caminho, tanto em direção do interior quanto para quem vai no sentido da capital, apesar da movimentação que começa a ficar mais intensa, é um bom caminho aqui na região de Campinas. Falando também da Santos Dumont, a movimentação é um pouco maior em direção de Viracopos e Indaiatuba, principalmente na saída pela Prestes Maia e também já na passagem pela rodovia dos Bandeirantes. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN no ponto final com outras informações do trânsito. O Feirão Solar BV chegou. Aproveite as taxas reduzidas para Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPT. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a... Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas. A rádio que toca a notícia na... Horas e 36 minutos, estamos de volta aqui na CBN Campinas, o Arena CBN, grande abraço pro final do telefone 4413, o Cadu. Boa tarde, Arena, sou do time Cristiano Ronaldo. CR7. Mas são 2 jogadores, quais os jogadores brasileiros deveriam se espelhar? Comportamento, vontade de jogar futebol. Abraços e parabéns pelos 21 quilômetros percorrido, Lupe. Opa, aí sim. Ontem eu dei um trote, hein? Tá chegando a integração. Soquei a botina. 21 quilômetros só, difícil, hein, Carlão? Você vai na integração, Lupe? Vou na integração, 21 quilômetros também. Aliás, expectativa altíssima, né? Pela 40 anos de corrida de integração. Vai, muita tradição. E pela primeira vez, a modalidade de meia maratona, e vai 25 ter quilômetros. Kids. Vai ter kids, vai ter 5 quilômetros de caminhada, vai ter 10 quilômetros. A festa Será uma pra festa toda a do família. atletismo. Exatamente. Fazer. E é o seguinte, hein, ó. Eu tava pensando na Kids. E só um detalhe, hein? Quem quer correr a integração, corre literalmente pra fazer a inscrição. Porque senão não vai poder correr depois. Então, tem muita coisa legal na integração. Edição número 40. 40 anos da integração. Também, né? Pode, tem a caminhada. Tem a caminhada. Melhor parar por aqui. Vamos lá. Abraços aí pro Cadu. Deixa eu ver, ó. Tem participação. Ó, CR7, põe aí. CR7, final do telefone 5205, Luiz Carlos. Messi. Final do telefone 5577. Quem que é? É o TPL. Foi o TPL que mandou mensagem pra gente. O Marcelo, lá da PUC Campinas. Messi, final do telefone 8743. Grande Marcelão, obrigado. Boa tarde. CR7, lógico. Talento, pois mostra que esforço vale mais do que talento natural. Olha que bela mensagem, hein? É o Newton de Paula que mandou pra gente. Aí, já foi? Você tá meio desatento, hein? Sei não. Ó, Messi é mais decisivo, mais surpreendente. É o Gustavo de Indaiatuba, torcedor da Ponte Preta, igual o cabelo, ó lá, de Indaiatuba, torcedor da Macaca. Boa tarde, pessoal. CR7 é o Wender de Campinas. Marcou aí? Marquei aqui. Ó o Thiago de Hortolândia, CR7, mais um, final do telefone 6213. Eu sou mais o Elvis da Ponte, ó, o João Pedro de Campinas. Elvis não tá na enquete, mas vale o voto e a participação. Obrigado, ó, tem mais aqui, ó. Vamos ouvir. Opa. Quando você ouve, Lupi, depois a gente dá um giro sobre as negociações nesse mercado, esse pequeno mercado da bola. Boa, não temos interesse. Vamos lá. Boa tarde, sou o Felipe. O CR7 tem 40 anos e joga fácil. Mais 10. E o senhor Messi? Eu voto no Robozão. Final do telefone 6318 é o Felipe.
Obrigado, Felipe. Vamos ver aqui. Cuidado. Esse daqui deixar pra depois. CR7, Messi é gênio. Meu voto é esse. O Messi, perdão. CR7 só bateu pênalti, falta e deixou os companheiros correrem por ele. Ô, louco, Lucas Matos, final do telefone 2559. Mas aqui é democracia. O ouvinte mandou, ele tem, não Faz tem parte. jeito, né? Concorda, Carlão? Tá bravo com a gente. Concorda, né? Eu só não concordo com ele porque... Vamos lá. Tem gente que poderia falar do Marcelo Borges, tem gente que poderia falar Salve, galera do Arena. É clichê, mas é verdade. Os dois são ETs, porém CR7 é melhor e ponto final. Wesley Gonçalves, CR7. Wesley Gonçalves. Vamos lá. Se observarmos, o Messi é um meia atacante e o CR7 é centroavante. Isso. Como centroavante, tivemos muitos na história. Mas como meia atacante, Messi é gênio, por isso meu voto é no Messi. É o Paulinho Maradona que mandou mensagem pra gente. Nome de craque. Nome de craque. Ó o Wagner de Campinas. O Messi me encantou mais para assistir e o CR7 me ensinou mais a lutar por um propósito. Gostei. E daí? Essa daqui fica como mensagem de apoio pra gente, mensagem. não precisa nem votar. Claro que é o Messi, boa tarde. É o Sérgio, final do telefone 7079. Lapuga já tá chegando. Ó o Murilo Lino, do Vila Nova. Será que ela é parente do Pedro Lino? Ele é amigo meu, é palmeirense. O Murilo Lino? Ele é cara. parente do Pedro Lino? Não sei, vou perguntar pra ele. Cara. Salve, galera do Arena. Messi é maior, mais bolas de ouro e tem Copa do Mundo. O CR7 é um exemplo de atleta para todos os esportistas. Mas Copa do Mundo e os títulos individuais pesam para o lado do Messi. Murilo Lino vota no Messi. Lupe, você colocou logo o Scheibe para fazer a contagem. Ele começou o programa falando que o CR7 tem 99 gols em 111 jogos e que isso dá tantos gols por jogo. Mais ou menos por cima. O Scheibe é horrível com números. Quem lembra dos 400 hectares? Ele também vive confundindo 0 título com 1 título. Quanto que é 99 em 111? O Scheibe tá de brincadeira. Quanto é 99 em 111? Mas você não entendeu o porquê dele? É melhor vai ficar na televisão aí, junho inteiro. Ó o Wagner, o pai da Giovana, grande Giovana. Wagner também tá aqui sempre na audiência. Messi, ele escolheria o Messi para fazer parte do time dele. Daqui a pouco tem mais mensagens de áudio, mais participação do ouvinte, mais Fábio Scheibe, Cabelo e Carlão. Oi. A notícia caiu como uma bomba lá na Baixada Santista. Ele fica. Carlão que deu furo, hein? Carlão deu furo ontem à noite, pôs no Instagram dele. Neymar renovou. Até dezembro. Neymar até dezembro de 26, mas tem um detalhe, hein? O pai dele tá articulando vários negócios ali com o Santos, hein? Tem CT, estádio. Investimentos. Sei não se essa renovação não tem outros interesses, hein? Eu acho que tem a ver. Deve ter ocorrido muitas tratativas, né? O Santos também tem as questões com relação ao Neymar, talvez ali alguma cláusula de produtividade. O Neymar também deve ter pedido coisas ao Santos, como estrutura, por exemplo. E eu acho que vai fazer bem para os dois. Agora, tem as ressalvas, né? Tem um rebaixamento. O Neymar tá aí, afim, né? O Neymar está querendo, né? Se ele jogar e estiver bem focado, é uma boa possibilidade dele livrar o Santos do rebaixamento, porque o Neymar, ele é bom de bola. Agora, resta saber como que ele está, se a cabeça dele vai estar no Santos, se o Santos vai conseguir pagar o Neymar. Eu acho que se tudo correr dentro da maneira como o torcedor santista espera, eu acho que é um casamento que tem possibilidades de dar certo. Mas, gente, vai depender muito do Neymar. Ele está afim, ele quer, ele vai vestir a camisa do Santos com afinco. Se ele realmente entregar o 100% ou perto disso, a possibilidade do Santos escapar é boa. Lembrando que a melhor possibilidade, se ele realmente estiver pensando em Copa do Mundo, né? É o Santos. Quer melhor cenário do que jogar no Santos, onde que ele, com todo respeito, onde ele é ídolo, né? É porque ele né? deve ter propostas, Sim, mas deve ter propostas da Arábia, mercados Estados mais Unidos, alternativos. Quando você falou que é um casamento, o casamento, pra dar certo,
tem que ceder alguma coisinha. Então. Você não acha que o Santos tá cedendo demais? Então, mas eu creio, Lupe, que essa renovação de contrato... Foi expulso, não joga. Eu acho que o Santos ele deve ter apresentado muitas questões, né? Por exemplo, de repente alguma cláusula e tal. Esse negócio do casamento, quem falou foi o Chay, tá? Foi. Mas o Neymar vai ter, claro. Né? Primeira coisa, as lesões, eu ouvi muitos especialistas falando sobre a situação do Neymar. Estas lesões musculares, elas são normais de um atleta que teve a lesão que o Neymar teve. A lesão que o Neymar teve foi gravíssima. Sim. Né? Ele ficou muito tempo parado. Então as lesões musculares, elas naturalmente iriam acontecer. São desdobramentos. Agora o que pega no Neymar, claro, o time perde pro Corinthians na Arena, à noite ele tá na Kings League. Pô, isso enche os picuados do torcedor, né? Calma. Então, esse tipo de comportamento. Não vai parar de fazer. Não vai parar de fazer. Então, esse comprometimento que o Neymar precisa ter, se ele quiser ir a uma Copa do Mundo, se ele quiser salvar o Santos de um rebaixamento, porque bola ele tem. Ou vai falar, tudo bem, o Santos perdeu pro Botafogo. O Santos jogou mal? Não jogou. Não. O Neymar estava mal enquanto estava em campo? Não. Ele foi expulso por uma infantilidade. Então, se ele estiver focado, se ele estiver 100% dedicado ao Santos, ligado a essa situação do Santos, eu acho que pela qualidade dele, ele tem boa situação, uma boa condição de tirar o Santos da zona do rebaixamento. E é isso, passa pela questão clínica, recuperação total, a questão psicológica, colocar a cabeça no lugar. Cara, é 1 ano pra ser atleta, Poxa, sabe? vai... Um aninho, depois você se arrebenta. esforce esse ano. Engraçado é que ele fica até dezembro só na renovação, não é por um ano. Não, dezembro né? de 26. 26, não é desse ano? Não, 26. Tá, veio preparado, hein? A cabeça já tá nos Estados Unidos, né? Já tá lá. Mas eu te entendo. Mas o próprio embarca. Na sexta-feira. O próprio Fenômeno disse. né? Já pegou o microfone aqui, a carteirinha, tudo. O Ronaldo Fenômeno disse isso, falou, porque ele, quando ele se condicionou, eu vou disputar a Copa, eu quero ganhar a Copa, ele tinha menos de 1 ano. Ele foi lá e conseguiu. A lesão era até mais grave que a do Neymar, né? Cara, eu acho que se o Neymar, ele tem 1 ano, falta 1 ano pra Copa do Mundo. Pô, 1 ano, Neymar, pelo amor de Deus. Centra, fora. O torcedor do Santos comemorou o quê nesta segunda-feira? A renovação do Neymar ou a negociação com o Fluminense do Soteldo? 60 milhões de reais. Eu acho que é a liberação do Soteldo. E ainda vem uma grana, né? Neymar é imprescindível. Pro torcedor é imprescindível. Não, mas aquele comemorou mais. A renovação do Neymar ou a liberação do Soteldo? Vamos perguntar pro Santista. É porque o Eliel, que é Santista, não tá aqui, né? O problema é que o comprometimento do Soteldo com o Santos é o mesmo do Neymar. Acontece que é o Soteldo, né? Eu fico imaginando o Fluminense. Já pensou? Soteldo, Centrano e Paulo Baia completando. Vamos lá! Vamos aqui, ó. Vamos com mais mensagem aqui, porque já tá começando a todo mundo ficar louco da cabeça. E o São Paulo tá contratando o Dineno, hein? Conhece o Dineno? Juan Dineno, que era do Cruzeiro, né? Conhece só o Dinei, que jogou no Corinthians, é esse? E o Botafogo acertou com o Arthur Cabral. Arthur Cabral é o ex-Palmeiras, né? E Ceará, Palmeiras. Ele fazia gol, hein? No Benfica, sim. No Palmeiras não foi utilizado. Mas no Ceará, sim, marcava gol bastante. Ele jogou na Fiorentina, não jogou na Itália? Lá também ele fez bastante gol contra o Novo Horizontino uma vez. Numa fase de aquelas quartas de finais que teve. E o Botafogo também acertou com o Joaquim Correia, argentino da Inter de Milão. Argentininho, meia. As movimentações no mercado futebolístico. Aliás, hein, você vê o Flamengo contratando o Jorginho, você vê o Botafogo anunciando aí jogadores interessantes. O Fluminense e o Palmeiras estão parados, né, pro Mundial. O Fluminense Soteldo, né? Melhor ele não levar, né? O Palmeiras tem um time legal. Rafael Veiga, contratou o Paulinho. O Paulinho vai mais ou menos, né? Não, dizem, agora foi negado que aquela notícia dada pelo nosso palestra é verídica, né? Vamos falar com o Galácio. Falei já pra ele. Falei, ficava tendo fake news aí. Mas o Palmeiras alega que ele tá 100%, vai jogar, tá fazendo tratamento de carga e tudo mais, mas segue normalmente. Então isso é uma boa notícia. Eu tava preocupado, viu, Fábio? E lembrando que é a despedida do Estevão, né, do Palmeiras. A despedida do Estevão. Depois dos 3 primeiros jogos, ele já vai direto pra Inglaterra, né? Ele deve jogar as oitavas também, daí provavelmente vai... Então ele joga contra o Porto, Al-Ahly, Inter Miami, e depois vai pra Inglaterra. Tem as oitavas de final também, quarta de final. Vamos ver que até onde o Palmeiras vai chegar, né? Não, então. Já tem jogo domingão contra o Porto, aliás, transmissão da casa. Na casa da IPTV. Garoto. Ô, Cabelô, é o seguinte, deixa eu só pegar mais 2 votos, ô Fábio Chaves. O Thiago, final do telefone 5415, o Thiago tá com uma foto aqui, ó, deve fazer jiu-jitsu. Olha só, hein, vou dar o telefone do Fábio Chaves pra você... Como é que chama aquele cara que treina quando o cara... O quê? Quando o cara sparring. O sparring. Fábio Chaves quer ser sparring de jiu-jitsu.
Tiago Lara, de Valinhos, meu voto é no Messi, mas fico imaginando o menino Ney com a disciplina do CR7. Aí ninguém segura, hein? Não estaria no Santos seria um mundo hoje. ideal. Tá muito longe. Bela mensagem. Ele votou no Messi, tá? Abraços a todos. Ó, vamos ver aqui. Melhor notícia pra Santista no Santos que não Neymar e família. Melhor notícia pra Santista. Renovação do Neymar, ó. Apareceu um Santista aqui, ó. Lógico. Ó, deixa eu ver aqui. Esse aqui mandou uma foto. Fora Soteldo, CR7. Messi é apenas um condutor de bola. CR7 é mais completo. Erro do Messi é ser argentino. Fora Soteldo, estamos comemorando. É o final do telefone 2230. É o Fabiano Oliveira que mandou mensagem pra gente. Que coisas... Não dá certo isso aqui, hein? Vamos lá, pessoal, vamos acordar. Lá fora ninguém quer Neymar, custa milhões sem jogar. Isso é verdade. Final do telefone 7079. É o Sérgio que mandou outra mensagem aqui, ó. Mais uma, hein? 2 cracassos, mas na minha opinião CR7 é muito mais decisivo até hoje. Seria interessante vocês apresentarem os currículos dos dois. Antônio do Jardim Boa Esperança. Apresenta aí, Carlão. Nossa, eu ia ficar até o final do programa. CR7, Muita Leonardo conquista. de Paulínia. Alô, Paulínia que nos abraça. Mais um voto pro CR7. O Mazeiro, final do telefone 7785. Boa tarde, Messi. Final do telefone 1866. Cabelô, pra quem quer ver um jogo legal ou resultados interessantes dessa segunda-feira. Não, hoje tem opção. Tem opção? Tem opção. Então fica à vontade, faz o teu nome agora. Hoje, Brasileirão da Série B, 7 horas tem Criciúma e Vila Nova. Jogo legal. Vila Nova buscando a reabilitação. Sim, 2 derrotas, né? E às 9, Amazonas e Atlético. Boa. São jogos da Série B do Campeonato zona de Brasileiro. rebaixamento. Exatamente. Mas tem mais coisa ou não? Mas o meu destaque mesmo fica Campeonato Uruguaio da Série B, o Central Espanhol recebe o Cerrito. Tá. Algum streaming vai passar. Eu tenho aqui, mas não posso divulgar. Eliminatórias da Copa, tem ou não? Já teve. Se alguém souber quanto foi Madagascar e Eswatini, ou Comores e Botsuana, por favor, nos informe. Através do WhatsApp, que é o 99186-9070. Qual que é o placar? Só pro ouvinte que ligou o rádio agora. Madagascar e Eswatini. Tá. E o outro jogo é Comores e Botsuana. Isso é bom. Está na dúvida do placar dos dois jogos, né? Isso. E rolando agora ainda Montenegro e Armênia. Boa. Então já é um outro mercado. Já é um nicho. outro segmento, né? Outro segmento. E a Itália tá bom. faz 1-0, hein? Pra cima da Moldávia. Moldávia, o que é isso aí? Eliminatórias da Copa. Tá tendo também Estônia e Noruega, hein? Boa. Noruega sapateou em cima da Itália. Né? Bélgica e País de Gales. E amanhã tem Brasil e Paraguai, hein? Amanhã... A estreia do professor Carlinhos em território brasileiro. Lá na Neoquímica Arena, hein? Ele confirmou Matheus Cunha, Rafinha no ataque da seleção. O Estevão e o Richarlison saem da equipe. Ele põe o ataque com Rafinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Vinícius Júnior que ainda não renovou com o Real Madrid. Então, impasse lá também, viu, Carlão? Mas ele tem a proposta do mundo árabe, né? Então, será que tá pintando o mundo árabe lá? Agora, ele vai escalar o time jogando em casa com os 3 volantes? Ele poderia colocar abrir mão de um volante, colocar o Rafinha por dentro e pelo menos permanecer com o Estevão, de repente. Que o Richarlison realmente eu não gostei, cara. A bola bateu no Richarlison, furou, uma furada lá, que a perna dele foi parar lá em... sei. Aonde? Não, aonde? Melhor não falar. O horário não permite. Mas ficou jogador comum, né? O Richarlison, pô, ele tava tão bem na Copa do Mundo, depois perdeu espaço, mas ele tava bem abaixo, do sonho, não é o centroavante dos sonhos, né? Não é já não era isso. Já não é um cara que fede a gol, né? Fede a gol. Igual, por exemplo, Evair, né? Evair Giovani do Santos. Giovani do César Santos, Maluco. Alain Delon do Vitória. Lembra de Alain? Joino. Wellington Paulista. Quer ver outro? Que ninguém dá... Que Deus Bizu. tenha. Fernandão. Bizu. Kleber Pereira. Rodinaldo. Pedro Oldoni. Alex Mineiro. Ricardo Boiadeiro. Ricardo Boiadeiro. Quer ver outro? Ósio. Alex Mineiro. Aí, Fábio Chaves. Kleber Pereira, Oséias da Bahia, Quer ver outro? Viola. Quer ver mais um? Anselmo. Gil da Esfirra. Magrão. Anselmo. Wagner Love, tudo da base ali, ó. Edmilson. Edmilson é o de Urso, né? Aquele é o Diego Souza. Diego Souza. É tudo da geração 2003, né? Se não fosse esses caras, hein? Palmeiras tava na lama. Nossa, tinha perdido pro Santo André naquele jogo, Você né? foi, Fabião, nesse do Santo André? Nunes. Você também teve em cada um, hein, Fabião? Filha da mãe, hein, Vamos pro intervalo, a gente volta já. Quase falei besteira. Arena CBN.
Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Hora do vôlei, para informar os jogos da Liga das Nações de Voleibol Feminino que aconteceram ontem, domingo, dia 8 de junho. O Brasil perdeu para a Itália, 3-0. Com essa derrota, o Brasil na classificação está na 5ª posição, com 8 pontos. Quem lidera é o Japão com 12, a Itália vem em segundo com 11 pontos. A Liga das Nações de Voleibol Feminino volta no dia 18 de junho, quarta-feira, quando o Brasil enfrenta a Bélgica. Bom dia para você. Amanhã tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Ô, louco. 4h50. Pelo amor de Deus. Você tá dando muito trabalho hoje. 4h56. Mensagens de áudio pra gente fechar a nossa enquete entre Messi e Cristiano Ronaldo. Aqui, cara. Fala, pessoal do Arena. É Cláudio Bugrino, do Jardim Proença. Fala, Claudião. Pra mim, o Messi é melhor. O Cristiano Ronaldo foi mais atleta, é mais atleta do que o Messi, mas tecnicamente o Messi é melhor. Tá bom? E o Cabelo, Primavera vai mandar os jogos na Copa Paulista no Moisés Lucarelli, é verdade? Aí o coração vai explodir, hein? Lá, hein? Não, vamos lá. O Primavera manda o primeiro jogo em casa, no Ítalo Marimonde contra o Guarani. Depois os outros 4 jogos utilizará o estádio Moisés Lucarelli. Não, meu coração sempre é grande, sabe? Cabe bastante... E muita emoção. Essa é a grande expectativa. Nossa, você atrapalhou todo, né? Eu não vejo a hora de ver o Primavera estrear no Rio Branco sábado, velho. Que emoção, hein? 3 meses sem Primavera não dá, velho. Rio Branco jogando. Ó, Neto Rossi mandou mensagem aqui, ó. Põe aí, Messi, é o voto dele. Deixa eu ver aqui, tem mais um. Foi empate, Cabelo. Madagascar 1. Opa! E esse outro país aí, 1. Foi empatou. Legal, boa. Richarlison não é centroavante, foi quem mandou a mensagem pra gente, foi o Fernando, final do telefone 6080. Tem mais mensagens de áudio? Vamos com mais 2? Boa tarde, bancada CBN, aqui é o Fred de Campina. Cristiano Ronaldo é um craque. Cristiano Ronaldo joga bola no clube que ele joga bola na seleção do Portugal. Tá. Cristiano Ronaldo é Cristiano Ronaldo. Não tem Messi, não tem Neymar, ninguém empata com ele, ele é o melhor. Cristiano Ronaldo. Põe mais um voto aí do Wagner de Hortolândia, Cristiano Ronaldo também. Agora também Papai Cris. Mais um. Sei participar de forma séria do programa. É o seguinte, sempre preferi Messi ao invés de Cristiano, mas gostar de um não precisa desgostar do outro, né? 2 monstros sagrados que a gente teve o privilégio de ver. Eu só discordo desse argumento aí que o Cristiano carrega Portugal nas costas, não teve bons companheiros. Ele começou na seleção com Figo e Rui Costa. Hoje ele joga ao lado de Bruno Fernandes, Bernardo Silva e companhia. Então não faz sentido, né?
Abraço. Valeu, cabelinho. O cara tá feliz hoje, tá Valeu, ele foi bem. Cristiano Ronaldo, eu voto nele. Nova roupagem. Bota mais um. Malaço. Coloca mais um voto aí. Mala. Gerson de Campinas, Cristiano Ronaldo. Acho que não precisa nem fazer a votação. Deu CR7, velho. Deu CR7? CR7, né? E pra contar agora? Agora vamos fazer o seguinte, vamos abrir o sarcófago enquanto o Fábio Chabe conta aqui. Essa música foi lançada no mesmo ano que o Guarani entrou em campo. Exatamente. Pra enfrentar quem? O Mojimirim. O Sapão. Quem jogava no Mogi? Você não vai acreditar, o César. Lembrei. Ele era de Mogi Guaçu. Mas radicado em Mojimirim. Isso. Inclusive, mora ainda em Mojimirim. Exatamente. E tem uma empresa de representação, sabe? Parece muito bem Mas é Bonifácio, ele mora, mas é Bonifácio. Isso. É lá? Você lembra dele, né? Então você sabe. Eu passava lá na infância. Que ano que foi esse jogo então, Chaib? Esse jogo foi em 2010, cara. E aí, ô Carlão? 10? Eu acho que eu vou esticar um pouquinho. Eu vou de 14. Então, Carlão falou 14, Chaib falou 2010. Vamos pro VT no YouTube. Pra quem tá no FM, fica com o áudio. Mas aos 38 minutos, o goleiro Alex Alves saiu mal e fez pênalti no meia Everton Maradona. Simeão cobrou e abriu o placar. Nossa, Guarani 1-0. Nossa, que horror. E temos ganhadores. Que horror, por quê? Esse time do Guarani. Era ruim? Mas deixa eu falar a escalação, Carlão. Olha só. É um time que o Tarcísio Pugliese trouxe os 8 do Caldense. E ganhamos, viu, Lupe? Ganhamos? Brasileirão 2013, Brasileirão Série C. O Guarani de Juliano, Jefferson Feijão, Júlio César, Paulão e Rodolfo Testoni, depois Careca. Edmilson, Wellington Filião, depois André Alves. Rossini, Romarinho, depois Fumagalli, Everton Maradona e na frente Nena, técnico Tarcísio Pugliese. Que ano que foi isso? 2013. E o brasileiro Mogi? Da Série C, o Mojimirim de Alex Alves, Paulo Ricardo, Samuel Wesley, Ladeira e César, Danilo Baia, Leomir, depois Wendel e Aloysio, depois Giovanni. Do Paulo Baia. Serginho, Ney Paraíba e Vagninho, depois Rossi, técnico Ailton Silva. Ney Paraíba é aquele que... Exatamente. Da cabeleira? Exatamente. Do Ibis? Não, do Guarani. Não, esse é o Mauro Shampoo. Esse Paraíba, ele jogou no Oeste, não foi? Jogou no Guarani. Trouxe. Me lembro que fizeram até um funk pra ele. Né? Thiago Leifert consagrou ele. Verdade. E esse time do Guarani era o seguinte, veio o Tarcísio Pugliese, meio amigão nosso aqui, mora de Campinas, treinador do Guarani, e tinha feito um bom trabalho na Caldense. Mas a Caldense não é o Guarani, né? Ele pegou e trouxe acho que uns 5, 6 da Caldense e montou o time aqui, um horror. Time terrível do Guarani. Aliás, 26-19, Lupi. 26-19 pra quem? Cristiano Ronaldo. Então foi o campeão aqui da nossa enquete, concordando com o que disse Carlão de Freitas no seu comentário, falando que CR7 foi bem melhor do que o Messi. Galera, obrigado pela participação de todo mundo. Não deu tempo de colocar todas as mensagens no ar, mas amanhã a gente volta com mais Arena CBN. Uma excelente semana pra todo mundo. Valeu, Chaib, valeu, Cabelo. Valeu, Carlão. Vem chegando o ponto final. Grande abraço pra todo mundo e juízo, hein? Juízo.